Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos com o professor John J. Mearsheimer para discutir as regras de uma ordem mundial multipolar e também as dificuldades dos Estados Unidos, assim como da Europa, para se adaptarem a esse novo sistema. Então, sejam bem-vindos de volta. É ótimo tê-lo aqui novamente. Estou feliz por estar aqui, como sempre, Glenn. Então vimos que, após a Guerra Fria, o comportamento não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, começou a mudar. E isso foi bastante natural em grande medida, porque a ordem mundial bipolar foi substituída por uma ordem mundial unipolar. Agora, a distribuição internacional de poder, nos anos 1990 e 2000, no entanto, era muito diferente do que é hoje. Então, na sua opinião, como a transição para uma distribuição multipolar de poder impactou o que deveriam ser, de fato, as regras do sistema internacional? Pensando mais sobre o que os estadunidenses podem alcançar em termos de como precisam agir atualmente. Deixe-me dizer que a polaridade do sistema, se você está em um sistema unipolar, bipolar ou multipolar, importa enormemente. Eu nasci e cresci durante a Guerra Fria, que era um mundo bipolar, os Estados Unidos contra a União Soviética. Depois, claro, em 1989, talvez 1991, com o colapso da União Soviética, passamos da bipolaridade para a unipolaridade. Isso foi uma mudança enorme. Não se pode subestimar o quanto isso afetou a política internacional. Eu destacaria que um dos problemas é que a maioria das pessoas hoje envolvidas no processo de formulação de políticas, ou atuando como comentaristas, cresceu durante o momento unipolar, não durante a era bipolar da Guerra Fria. Eles se acostumaram com uma situação durante a unipolaridade, em que os Estados Unidos e seus aliados europeus eram extremamente poderosos e tinham todo tipo de influência ao redor do mundo. Havia países como China, Rússia, Irã e, claro, Coreia do Norte, que estavam insatisfeitos com essa situação. Mas não havia muito que eles pudessem fazer a respeito, porque existia um unípolo, que eram os Estados Unidos, e ele era totalmente apoiado pelos europeus. Mas o que acontece, na minha opinião, por volta de 2017, podemos discutir exatamente quando o mundo passou da unipolaridade para a multipolaridade, é que saímos de um mundo unipolar para um mundo multipolar. E é muito importante, Glenn, entender que esta é a primeira vez desde 1945, antes da Guerra Fria, que vivemos em um mundo multipolar. E o mundo multipolar é diferente de um mundo bipolar. O mundo bipolar é relativamente simples, porque você tem duas grandes potências. Elas estão frente a frente e, de uma maneira muito importante, meio que dividem o mundo entre si. Isso é uma simplificação, mas captura a essência do que acontece na bipolaridade. Mas em um mundo multipolar, como o que vivemos hoje, você tem três grandes potências diferentes e também uma série de potências importantes. Países que não chegam a ser grandes potências, mas exercem muita influência no sistema. E a Índia se encaixaria nessa situação ou nessa categoria. Então agora estamos nesse mundo multipolar. Mas o problema é que temos todos esses formuladores de políticas, especialistas e analistas que cresceram na unipolaridade e estão acostumados a pensar o mundo em termos de unipolaridade. Muitos deles ainda acham que os Estados Unidos são como Godzilla e que podem usar seu poder econômico e sua força militar para conseguir o que quiserem, onde quiserem. Mas esse mundo já acabou. E agora, do ponto de vista americano, trata-se de lidar com a Rússia e com a China, duas grandes potências. E ainda é preciso lidar com países como a Índia, como a Turquia, como o Irã. Há muitos outros atores importantes no sistema com os quais é preciso lidar. Então é um mundo muito complicado. E também nesse mundo, o poder dos Estados Unidos diminuiu, não em termos absolutos.
Economicamente e militarmente, nos tornamos mais poderosos ao longo do tempo. Mas, em relação aos outros estados do sistema, perdemos poder. Os Estados Unidos agora enfrentam um concorrente à altura na China. A China que os Estados Unidos enfrentam hoje é fundamentalmente diferente da China que enfrentavam em 1990 ou em 2000. Portanto, os Estados Unidos precisam lidar com a China de forma diferente hoje do que fizeram no passado. E, novamente, acho que a maioria dos formuladores de políticas, analistas e comentaristas americanos ainda não assimilou isso de verdade. Existem simplesmente limites para o que podemos fazer. Nós, significando os Estados Unidos. E, na verdade, não são apenas os Estados Unidos. São os Estados Unidos e o Ocidente. Então, o mundo em que vivemos hoje é fundamentalmente diferente do mundo em que a maioria das pessoas envolvidas no processo de formulação de políticas cresceu. Bem, os realistas tendem a divergir um pouco sobre qual ordem é mais estável. Eu sempre fui um pouco crítico em relação à suposta estabilidade de um sistema bipolar, simplesmente porque, se há duas grandes potências, quando um lado perde, o outro ganha. E tudo é sempre muito acirrado e de soma zero. Mas eu tinha a ideia de que se você tem um terceiro ou um quarto polo, então se A e B se enfraquecem mutuamente, C sairá muito mais forte. Então, no século XIX, você tinha britânicos e russos se enfrentando, e de repente surgem os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, todos esses outros novos centros de poder emergindo. Mas como você vê, como você entende o que está acontecendo agora com os Estados Unidos, Rússia, Índia e China? Porque acabamos de ter essa reunião na SCO e parecia que Trump tinha os instintos certos por um tempo. Ele mais ou menos repetiu o alerta de Kissinger de que não deveríamos empurrar os russos para as mãos dos chineses. Mas o que aconteceu com a Índia, então? Houve algumas ações muito estranhas. Esse castigo e até humilhação dos indianos, que fizeram com que eles se alinhassem muito mais de perto com esses dois outros gigantes eurasianos. Bem, se você observar o que a administração Trump está fazendo em relação à estrutura de alianças que está tentando montar ou não montar, isso não faz sentido algum do ponto de vista do equilíbrio de poder. É muito importante começar enfatizando que a China é uma concorrente de igual para igual dos Estados Unidos. Realmente, só existe uma grande potência no sistema que pode competir de verdade com os Estados Unidos. E essa potência é a China. A China é uma adversária formidável dos Estados Unidos, tanto economicamente quanto militarmente. Portanto, se você está em um sistema onde a China é sua principal preocupação, e você quer conter a China, você quer conter a ascensão da China. Isso não significa que você queira iniciar a Terceira Guerra Mundial contra a China, mas sim, evitar que a China domine a Ásia. Você então quer ter boas relações com a Rússia e quer ter boas relações com a Índia, porque não quer que eles fiquem do lado da China. Mas o que o governo Trump fez, ao continuar a guerra na Ucrânia e tratar os russos de forma bastante ruim, apesar do que aconteceu no Alasca, foi, na prática, continuar empurrando os russos para os braços dos chineses. E agora, o que aconteceu foi que, como resultado de impor tarifas de 50% à Índia e dizer todo tipo de coisa terrível sobre o país, Trump empurrou os indianos para os braços dos chineses. Assim, como vimos recentemente na reunião da SCO em Tianjin, China, indianos, russos e chineses estão se tornando grandes amigos, o que, novamente, não é do interesse nacional americano. O que os americanos deveriam querer é uma situação em que Índia, Rússia e Estados Unidos fossem os melhores amigos. Mas aconteceu exatamente o oposto. Isso simplesmente não está de acordo com o nosso interesse estratégico. E só resta coçar a cabeça e perguntar: o que os americanos acham que estão fazendo? Ou, para ser mais direto, o que o presidente Trump acha que está fazendo? É uma violação grosseira da lógica do equilíbrio de poder. Vivemos em um mundo multipolar. A administração Trump acredita unanimemente que a China precisa ser contida.
Bem, se você acredita que a China precisa ser contida, empurrar russos e indianos para os braços dos chineses simplesmente não faz sentido algum. E você pode ir ainda mais longe, Glenn. Pode falar também de países como o Irã e a Coreia do Norte. O que vemos acontecendo aqui é que russos, chineses, norte-coreanos e iranianos se uniram para, de certa forma, contrabalançar os Estados Unidos. Os europeus, que obviamente trabalham com os americanos na questão do Irã, agora pressionaram pela reimposição imediata de sanções ao Irã. Como você sabe, com o JCPOA, o acordo entre Irã e Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, França e Reino Unido, esse acordo de 2015 retirou todos os tipos de sanções do Irã, na teoria, mas não tanto na prática. De qualquer forma, o argumento era que se um membro desse grupo decidisse reimpor as sanções ao Irã, todos os outros acompanhariam essa decisão. Bem, os europeus querem reimpor as sanções, querem colocar as sanções de volta sobre o Irã. E os ministros das Relações Exteriores da Rússia, da China e do Irã acabaram de emitir uma declaração dizendo que consideram essas sanções de snapback ilegais, erradas e contraproducentes, e que não vão dar atenção a elas. Então o que vemos aqui é que a Frente Unificada para impedir o Irã de adquirir armas nucleares em 2015 se desfez. Os iranianos, russos e chineses estão trabalhando. Na verdade, russos e chineses estão aliados a fortalecer suas defesas por parte de Israel Unidos. Então, na verdade, as relações entre os Estados Unidos e o Irã se deterioraram, tornando mais difícil evitar que o Irã adquira armas nucleares e tornando mais provável que os Estados Unidos acabem atacando o Irã novamente, o que não é do nosso interesse nacional. Deveríamos ter boas relações com o Irã. Deveríamos nos esforçar ao máximo para obter ajuda dos russos e dos chineses para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Mas em vez disso, estamos indo na direção oposta e estamos aproximando iranianos, chineses, russos e norte-coreanos. E claro, só uma palavra ou duas sobre os norte-coreanos. Se você percebeu, quando eles tiveram essa grande celebração na semana passada em Pequim, comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia, o líder da Coreia do Norte, o líder da China e o líder da Rússia estavam todos lá juntos, de braços dados, celebrando a vitória. Então dá para ver claramente o que aconteceu aqui. Nós aproximamos esses 4 países, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, ainda mais, o que não é do nosso interesse. E agora empurramos os indianos para esse mesmo arranjo, para essa mesma coalizão. Isso não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista americano. This makes absolutely no sense from an American point of view. Mas esse era um alerta comum. Porém, nos anos 1990, contra a unipolaridade, porque, bem, diziam que isso faria 2 coisas. Primeiro, esgotaria os recursos dos Estados Unidos e do Ocidente político, mas também incentivaria outras potências emergentes a se equilibrarem coletivamente contra o Ocidente. Na ordem unipolar, para que haja apenas um centro de poder, faz sentido conter todas as outras potências regionais. Mas em um sistema multipolar, isso só incentiva o equilíbrio coletivo. Então, por exemplo, incentivar a Índia a não comercializar com o Irã só faz com que os iranianos fiquem mais dependentes da China. Acho que foi em 2012 que tivemos Hillary Clinton argumentando que os Estados Unidos deveriam desacelerar ou tentar desmantelar a União Econômica da Eurásia, porque ela institucionalizava a influência russa demais sobre a Ásia Central. Isso também foi citado por muitos como uma razão pela qual derrubar o governo na Ucrânia, em 2014, se tornou um objetivo-chave. Mas se a Rússia não tiver influência na Ásia Central, então a influência da China crescerá de forma desproporcional. Assim, toda a ideia de fazer o sistema funcionar em direção a um equilíbrio natural parece estar sendo minada. Quero dizer, mesmo na Europa, parece que ao passar da unipolaridade para a multipolaridade, seria preferível que Alemanha e França mantivessem melhores relações com a Rússia, não seria?
do que termos o que vemos agora, com os acordos da OCS sendo firmados, todo esse gás que deveria abastecer a Europa indo para a China, fazendo com que a Rússia também se torne mais dependente da China. Parece que parte disso deveria ser senso comum, mas realmente não estamos fazendo nada nesse sentido. Mas você acha que o Trump entende que é um sistema multipolar? Porque ele recentemente tuitou que a Rússia e a Índia foram perdidas para a China. Mas o ponto central dos russos e indianos não é que eles querem se alinhar sob a liderança chinesa para enfrentar os Estados Unidos. Eles veem a China como o principal parceiro para trabalhar em direção a um sistema multipolar, onde eles são centros de poder independentes. Mas ninguém quer entrar em um bloco chinês contra os Estados Unidos. Eu acho que em vez de irem contra os Estados Unidos, eles querem ir contra a hegemonia americana. Mas essas são duas coisas bem diferentes. Então você acha que o Trump vê o mundo como sendo bipolar? Porque eu tenho dificuldade em entender algumas dessas decisões que estão sendo tomadas. Antes de você responder a essa pergunta, Glenn, deixe-me apenas fazer um comentário rápido sobre o que você disse a respeito das nossas políticas americanas ou ocidentais, durante o período de unipolaridade, e o que elas significam para o mundo multipolar em que estamos agora. Acho que o melhor exemplo de uma política insensata durante a unipolaridade, que agora voltou para nos assombrar na multipolaridade, é a expansão da OTAN, especialmente a expansão da OTAN para a Ucrânia. Como você sabe muito bem, em abril de 2008, o Ocidente tomou a decisão, a OTAN tomou a decisão, de trazer a Ucrânia para a OTAN. E desde então, reforçamos essa decisão em todos os momentos. As consequências disso são simplesmente desastrosas para todos os envolvidos, como você estava apontando. Mas tivemos uma grande dose de arrogância durante o momento unipolar. E isso era mais verdadeiro para os Estados Unidos do que para os europeus. Mas os europeus estavam dispostos a acompanhar os Estados Unidos. Isso era especialmente verdadeiro para os britânicos. E nós, coletivamente, achávamos que podíamos comandar o mundo, que tínhamos o vento a nosso favor. E se outros países não gostassem, simplesmente empurraríamos as coisas goela abaixo deles. Foi assim que abordamos a expansão da OTAN. Desde o início, sabíamos que os russos eram contra a expansão da OTAN. Mas em 1999, empurramos isso goela abaixo deles. Em 2004, empurramos o segundo grande pacote goela abaixo deles. Então achamos que poderíamos empurrar o terceiro grande lote, que incluiria Ucrânia e Geórgia, goela abaixo deles em abril de 2008. E claro, não funcionou. E isso resultou em uma situação terrível, poder-se argumentar uma situação catastrófica, na Europa na era multipolar. Mas eu só queria complementar o que você disse. Certo, sobre o Trump, uma questão muito interessante. É importante lembrar que quando Trump assumiu o cargo, em janeiro de 2017, sua administração, já no primeiro ano de governo, introduz a palavra multipolaridade no Diálogo de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A palavra multipolaridade não estava presente na administração Obama. E é o presidente Trump quem fala sobre multipolaridade. E eles falam sobre os chineses e os russos como as outras duas grandes potências. Além disso, Trump, quando assumiu o cargo, abandonou o engajamento com a China, que era uma política bastante liberal projetada para enriquecer a China e transformá-la em uma democracia liberal, partindo do pressuposto de que todos viveríamos felizes para sempre. É Trump quem põe fim ao engajamento e adota contenção nesse mundo multipolar, como sua administração descreve. Além disso, como você deve se lembrar, Trump queria ter boas relações com a Rússia, com Putin. E se ele tivesse conseguido isso, e não tivéssemos tido a expansão da OTAN para a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia teriam relações muito melhores hoje do que as que existem atualmente. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, como resultado do Russiagate e do poder do Deep State,
Trump acabou sendo tão antagônico em relação aos russos quanto seus antecessores e sucessores. As his predecessors and his successors. And as we all know, he was the first president to provide. E como todos sabemos, ele foi o primeiro presidente a fornecer armas ofensivas aos ucranianos. Então, o que aconteceu com a chegada do presidente Trump à Casa Branca em janeiro de 2017 foi que nós, de uma forma muito evidente, entramos em um mundo multipolar em primeiro lugar. Em segundo lugar, demos muita ênfase em conter a China e abandonar o engajamento. Mas em relação à Rússia, continuamos a pressionar a situação na Ucrânia até o ponto em que era garantido que os russos acabariam aliados aos chineses, o que não fazia sentido algum. Esse foi o primeiro governo Trump. Depois temos o segundo governo Trump, que claro começa em 20 de janeiro deste ano. Agora estamos claramente em um mundo multipolar. Não há dúvida quanto a isso. E Trump está interessado em conter a China, ao que tudo indica. E parece que ele está interessado em melhorar as relações com Putin e com a Rússia de forma mais geral. Parece no início que ele está interessado em fazer em seu segundo mandato em relação à Rússia, o que não conseguiu fazer no primeiro. Mas não dá certo. Ele faz isso de uma maneira tão desajeitada que praticamente não há progresso na resolução da guerra na Ucrânia. E as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, apesar de parecerem melhores na superfície, continuam praticamente as mesmas de sempre. Os russos não confiam em nós de jeito nenhum. Os russos estão claramente aliados de perto com os chineses e entendem muito bem que devem continuar aliados dos chineses. Porque o problema com o presidente Trump é que ele muda de ideia a cada 2 dias, e você não pode confiar nele. Os indianos descobriram isso, como discutimos anteriormente. Os russos já descobriram isso inúmeras vezes. Eles conversam com ele, acham que tem um acordo, e então, alguns dias depois, Trump muda de ideia. Então, o resultado final de tudo isso é que russos e chineses, como dissemos antes, estão mais próximos do que nunca. Os indianos agora estão razoavelmente próximos tanto dos russos quanto dos chineses por causa das políticas insensatas de Trump. Portanto, de uma maneira muito importante, acho que Trump tem bons instintos em relação à natureza da política internacional e ao tipo de relação que deveríamos ter com países como Rússia e China. Novamente, acho que seus instintos básicos estão corretos. Mas em termos de execução, ele tira nota 0. E é por isso que os Estados Unidos estão com tantos problemas hoje. Bem, parece que toda a expansão da OTAN fez muito sentido, na minha opinião, nos anos 1990. Porque se há uma distribuição unipolar de poder e se busca essa paz hegemônica, onde você não precisa levar em consideração a segurança dos seus oponentes, em vez disso, você apenas garante que é tão dominante que realmente não importa o que outros países como a Rússia pensam, então, é claro, faz sentido expandir a OTAN, porque isso significava fortalecer o papel dos Asturias na Europa, mas também reconhecer que, se a Rússia estivesse dentro dessas estruturas da OTAN, não seria o mesmo tipo de instituição que traria os americanos para a Europa. E, novamente, Joe Biden fez esse comentário no Atlantic Council, acho que foi em 1997, quando disse que os russos nos alertaram que se expandíssemos a OTAN, eles seriam forçados a buscar a China como parceira. E ele disse, bem, eu disse a eles, vão em frente. Se isso não funcionar, tentem fazer parceria com os iranianos. E toda a sala caiu na risada, porque os Estados Unidos e o Ocidente eram a única opção disponível. Eles sabiam que o pior acordo oferecido aos russos ainda era o único acordo na mesa. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, sob Clinton, William Perry, fez um comentário semelhante, que todos na administração sabiam que isso alienaria os russos, mas que isso já não importava mais, porque eles estavam fracos. Então, tudo isso fazia sentido quando havia uma distribuição unipolar de poder. Mas ao expandir isso para a OTAN, e agora que a Rússia tem a capacidade de reagir e lutar,
e de fato está vencendo essa guerra por procuração contra a OTAN, dada a nova distribuição de poder que precisamos reconhecer, qual é a saída para resgatar a situação agora? Porque essa expansão da OTAN, que para mim foi boa para consolidar o momento unipolar dos anos 1990 e 2000, já não faz muito sentido agora que os russos são capazes novamente de vencer no campo de batalha, resistir a pressões econômicas, encontrar novos parceiros internacionais e fortalecer a China, que agora é o principal rival dos Estados Unidos. O que o Ocidente político deve fazer nessa situação? Parece muito difícil mudar de rumo agora. Yes, it's very hard to change course now, it seems. I just want to go back to your comments on Eu só quero voltar aos seus comentários sobre as decisões que foram tomadas nos anos 1990, especialmente em relação à expansão da OTAN. Sua retórica meio que sugeriu que estávamos pensando em termos de equilíbrio de poder naquela época. Acho que pessoas como o secretário de Defesa, Bill Perry, George Kennan, Paul Nitze e um número considerável de outras pessoas, muitos dos quais foram bastante linha dura durante a Guerra Fria, pensavam na expansão da OTAN, acredito eu, em termos de equilíbrio de poder. Em outras palavras, eles achavam que se expandíssemos a OTAN, os russos reagiriam e nós teríamos sérios problemas. E na visão deles, os russos agiriam de acordo com a lógica realista básica. E é por isso que eles se opuseram à expansão da OTAN. Mas é claro, espero o swordispas. But of course they lost the fight. And the people who dominated the discourse. E as pessoas que dominavam o discurso, pessoas como Anthony Lake, Strobe Talbot e o próprio presidente Clinton, não pensavam em termos de equilíbrio de poder. É muito importante entender que não estávamos expandindo a OTAN nos anos 1990 e no início do século XXI, porque achávamos que a Rússia era uma ameaça. Esse tipo de retórica é dominante no Ocidente hoje, mas essa não era a nossa visão nos anos 1990, com certeza. Bill Clinton achava que poderia expandir a OTAN e criar uma grande zona de paz que incluísse tanto a Europa Oriental quanto a Europa Ocidental. O que ele queria fazer era pegar aquelas instituições que predominavam na Europa Ocidental e expandi-las para o leste. Ele queria criar uma zona de paz, uma Europa inteira e livre. Ele não via isso como algo anti-Rússia. He did not view this as anti-Russian. Clinton estava plenamente ciente de que os russos ficariam insatisfeitos, mas achava que poderia aliviar seus temores e que a OTAN poderia ser expandida e todos viveriam felizes para sempre. Michael McFaul, que apoiava totalmente esse projeto e foi embaixador dos Estados Unidos em Moscou por um tempo, me disse que falou a Putin em diversas ocasiões que a expansão da OTAN não representava uma ameaça para a Rússia. Não foi planejada para causar problemas à Rússia. O objetivo era tornar a Europa mais pacífica. Só depois que a crise estourou, em 22 de fevereiro de 2014, é que mudamos a retórica, e os russos passaram a ser vistos como perigosos, e a expansão da OTAN teria que acontecer para conter esses russos malignos. Mas não era isso que motivava o pensamento sobre a expansão da OTAN antes disso. Mais uma vez, é muito importante entender que esse foi o período da hegemonia liberal. Foi nessa época que tínhamos essas ideias liberais em nossas cabeças e achávamos que elas deveriam dominar a forma como abordávamos a política externa americana. E só para mudar de assunto por um segundo e reforçar meu argumento, você precisa entender que os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental em transformar a China em uma grande potência. Nós ajudamos, de propósito, a impulsionar o crescimento econômico chinês. Permitir que a China entrasse na OMC em 2001, algo que tanto o governo Clinton quanto o governo Bush apoiaram totalmente, realmente impulsionou o crescimento chinês no início deste século. E fizemos isso de propósito, porque achávamos que se a China se tornasse realmente poderosa, ela se tornaria uma democracia. E como democracias não lutam entre si e democracias convivem em harmonia, essa história teria um final feliz.
Essa era a nossa crença. E lembre-se, eu disse que foi o presidente Trump, quando assumiu a presidência pela primeira vez em 2017, quem abandonou ou se afastou do engajamento, essa política que tinha como objetivo enriquecer a China. E o que aconteceu? O que Trump fez foi adotar o isolamento. Mas tínhamos uma visão fundamentalmente diferente de como lidar com a China antes de 2017, e era uma abordagem muito liberal. Deixe-me colocar de outra forma. Era basicamente baseada na suposição de que o mundo havia mudado, que a política de equilíbrio de poder não importava mais, e que os Estados Unidos poderiam conviver de forma confortável e pacífica com uma China realmente poderosa. Certo. E a mesma lógica, novamente, se aplicava aqui em relação à expansão da OTAN. O pessoal do Clinton não estava procurando arrumar briga com a Rússia. Como você sabe melhor do que eu, Glenn, a Rússia era um caso perdido militar e economicamente nos anos 1990 e início dos anos 2000. Não havia necessidade de pensar em conter a Rússia naquela época, e não era isso que eles estavam fazendo. Na cabeça deles, estavam espalhando esse regime liberal que existia na Europa Ocidental para o leste, e isso tornaria a Europa mais pacífica. E claro, tudo saiu pela culatra. Deu errado no leste asiático. Os Estados Unidos criaram um concorrente de igual para igual. Você acredita nisso? Os Estados Unidos criaram de propósito uma China poderosa, que agora é um concorrente de igual para igual. E na Europa, empurramos a expansão da OTAN, acreditando que isso levaria a uma Europa mais pacífica, quando na verdade teve exatamente o efeito oposto. Agora, isso nos leva à sua pergunta. O que fazemos agora? Eu não tenho resposta para isso, porque as elites que comandam a Europa e o establishment de política externa dos Estados Unidos são profundamente contrários a qualquer tipo de acomodação com os russos. E como você e eu sabemos muito bem, os russos vão vencer essa guerra. Exatamente como será essa vitória é difícil dizer, mas os russos vão vencer. Eles não vão perder. A OTAN, e isso inclui os Estados Unidos e os europeus, não vai ficar nada satisfeita com isso. E você terá uma relação fundamentalmente conflituosa, mesmo que não envolva tiroteios, entre o Ocidente de um lado, alinhado com a Ucrânia, ou o que restar da Ucrânia, e os russos do outro lado. Então estamos em apuros pelo que podemos prever. Não duvido que havia uma suposição genuína, ligada às premissas liberais, sobre como as relações iriam se desenvolver. Novamente, na teoria liberal, presume-se que a democracia leva à paz, a interdependência econômica leva à paz e instituições compartilhadas levam à paz. Assim, com o crescimento econômico da China, surge uma classe média, que demanda democracia. Agora você tem paz. Interdependência econômica entre os Estados e a China, paz. E claro, mais integração da China em instituições partilhadas. Regras comuns, anarquia reduzida, também paz. Claro, se você olhar o mundo pela ótica realista, uma China mais forte naturalmente desencadearia uma competição direta entre os Estados Unidos e a China. Mas a mesma lógica também era falha em relação à Rússia. O argumento era que a OTAN era então apenas uma comunidade democrática. Não tinha mais como objetivo conter a Rússia, então os russos não deveriam se preocupar. No entanto, assim que a Rússia começou a reagir, a OTAN imediatamente voltou ao objetivo de contenção da Guerra Fria, que é o que vemos agora. Então acho que o que falta em todo o Ocidente é uma reflexão sobre algumas das suposições erradas que foram feitas e algum ajuste de rota, mas ainda não vi isso acontecer. Eu queria perguntar sobre os europeus, porém, porque consigo entender como os Estados Unidos deveriam se reposicionar no sistema internacional e acomodar outros centros de poder, como Rússia e Índia, para não empurrá-los demais para o lado do principal adversário. Mas o que os europeus devem fazer? Porque eles têm estado ligados aos Estados Unidos de forma tão íntima desde a Segunda Guerra Mundial. Em um sistema multipolar, os americanos têm menos interesse na Europa.
Eles têm outras prioridades. O mundo não é mais eurocêntrico. Então, como os europeus devem agir? Porque os Estados-Unidos foram importantes nos últimos 80 anos, atuaram como pacificadores dentro da Europa para evitar que nos atacássemos mutuamente. Mas também foi um fator muito importante para que os europeus continuassem relevantes após a Segunda Guerra Mundial. Qual é o caminho? Como a Europa, na sua opinião, se ajusta ao mundo multipolar? Porque na bipolaridade tínhamos os Estados Unidos, eles nos protegiam dos soviéticos. Na ordem mundial unipolar, tínhamos grande ambição. A UE deveria usar nosso poder de barganha coletiva. Deveríamos ser a outra perna. A hegemonia coletiva do Ocidente político deveria ser formada pelos Estados Unidos e pela Europa, garantindo novamente uma relevância duradoura no mundo. Mas em um mundo multipolar, onde os americanos estão se retirando, o que os europeus devem fazer? Porque, como você disse antes, não estivemos realmente em uma posição como essa desde antes da Segunda Guerra Mundial. Quero apenas repetir o que você disse com palavras um pouco diferentes, porque isso é muito importante. A Guerra Fria estava centrada na Europa. Para qualquer pessoa que viveu durante a Guerra Fria, a frente central na Europa era o ponto central do conflito. Portanto, a Europa tinha uma importância enorme para os Estados Unidos durante a Guerra Fria, e o leste asiático ficava em segundo plano. Depois veio a unipolaridade, e os Estados Unidos e os europeus estavam completamente alinhados nesse período. Permanecemos na Europa. Como você apontou, Glenn, continuamos sendo o pacificador americano. E claro, a expansão da OTAN, se você pensar bem, significa apenas mais envolvimento americano, não menos, porque agora os americanos estão preocupados em estender o pacificador para a metade oriental do continente, não apenas mantê-lo sobre a metade ocidental. E então, a unipolaridade desaparece, como você disse, e entramos na multipolaridade. E as consequências para a Europa são enormes. Estou repetindo o que você disse, porque é importante que os espectadores entendam o que aconteceu aqui. A Europa simplesmente não importa tanto para os Estados Unidos. E deixe-me dizer algumas palavras sobre isso. Em primeiro lugar, quase todo mundo concorda, certamente no establishment de segurança nacional aqui nos Estados Unidos, que a principal ameaça que os Estados Unidos enfrentam vem da China. E isso exige uma guinada para a Ásia, o que significa um afastamento da Europa. E essa é uma decisão monumental. Como gosto de dizer às pessoas, durante toda a história dos Estados Unidos até cerca de 2017, a Europa foi a região mais importante do mundo para nós fora do hemisfério ocidental. A Europa sempre foi mais importante do que a Ásia. E isso acontecia porque os estados mais poderosos do sistema, além dos Estados Unidos, estavam na Europa, não no leste asiático. A Alemanha nazista representava uma ameaça muito maior para nós do que o Japão imperial. Bem, esse mundo já não existe mais. A principal ameaça que enfrentamos está no leste asiático. Então, por definição, o leste asiático é mais importante para nós do que a Europa. Esta é a primeira vez que isso acontece, e claro, é isso que fundamenta o pivô para a Ásia. E isso é realmente significativo para a Europa. O segundo ponto que eu destacaria, que está intimamente relacionado a isso, é que a terceira grande potência no sistema é a Rússia. E apesar de toda essa conversa maluca na Europa sobre como a Rússia vai conquistar toda a Ucrânia, depois conquistar a Europa Oriental e logo depois vai estar nas praias de Dunkerque. Isso é pura loucura. Isso não vai acontecer. A Rússia está tendo dificuldades para conquistar o quinto leste da Ucrânia. A ideia de que isso é a segunda vinda da Wehrmacht, de que eles vão conquistar toda a Ucrânia e depois avançar ainda mais para o oeste, simplesmente não é um argumento sério. Portanto, não há razão para os Estados Unidos estarem na Europa do ponto de vista da política das grandes potências. Devemos estar na Europa para conter a Rússia? Não.
porque não há uma ameaça séria de que a Rússia vá dominar a Europa. Na verdade, fomos tolos ao expandir a OTAN depois de 2004, porque criamos essa crise que não está no nosso interesse nacional. Isso nos arrastou para a Europa. Na verdade, os Estados Unidos deveriam estar se voltando para a Ásia. Então você tem essa situação em que os Estados Unidos não têm um real incentivo para permanecer na Europa. Porque o leste asiático é um teatro muito mais importante. E os chineses são numerosos, têm forças militares formidáveis e os Estados Unidos vão precisar de toda a ajuda possível para tentar conter a China. Portanto, permanecer na Europa não faz muito sentido. Isso é desastroso do ponto de vista europeu, porque os Estados Unidos têm servido como um pacificador. Os europeus, por bons motivos, não culpo os europeus de forma alguma, não querem que a gente saia. Porque enquanto o tio Sam estiver na Europa, a OTAN está intacta. O pacificador está no lugar e ninguém precisa se preocupar com a Alemanha se rearmando, certo? E ninguém precisa se preocupar com os russos, porque os americanos estão lá. Mas se você tira os americanos da equação, a situação muda completamente, porque a Europa fica sozinha. E rapidamente fica claro que a Europa não é uma entidade política por si só. Que a Europa é uma coleção de diferentes estados que enfrentam todo tipo de problemas de ação coletiva e preocupações de segurança distintas. Se você é a Espanha, pensa sobre a Ucrânia de uma forma muito diferente do que se você é a Polônia, obviamente. E se você leva em conta a história, relações entre países como Alemanha e França, Alemanha e Dinamarca, e especialmente Alemanha e Polônia, essas questões vêm à tona quando os Estados Unidos não estão lá para agir como pacificadores, resolver problemas de ação coletiva e acalmar os ânimos. Do ponto de vista europeu, o principal é tentar manter os americanos envolvidos. E isso já seria difícil em qualquer circunstância por causa dos imperativos estruturais aqui. O fato de o leste asiático ser tão importante para os Estados Unidos. Mas é especialmente difícil porque Trump é o presidente, e Trump basicamente deixa os europeus inseguros. Os europeus, é claro, entendem isso. Eles não falam muito sobre o assunto, porque sabem que é preciso constantemente bajular o presidente Trump, ser simpático com ele e assim por diante. Mas eles sabem que ele os deixa inseguros e que ficaria perfeitamente satisfeito em acabar com a OTAN e sair da Europa. Portanto, será muito difícil para os europeus, daqui para frente, manter esse chupeta no lugar. Bem, acho que isso também explica porque os europeus estão, ao que parece, se comportando de forma tão diferente do resto do mundo. Porque, bem, quando o mundo era bipolar, você tinha que escolher um lado ou outro, mas ao se aliar a um, também se isolava do outro. Então era mais fácil, acredito, ter unidade na Europa sob a bipolaridade. E, novamente, com a unipolaridade, o que ouvi também do presidente do Banco Central da Hungria e de outros foi que os Estados Unidos eram a única opção. Se você quisesse prosperar, teria que surfar essa onda. Então você seguia com os Estados Unidos. Mas um sistema multipolar oferece muita atração para muitos países ao redor do mundo, porque é ao contrário dos sistemas bipolar ou unipolar, onde você meio que tem que aceitar quem manda. E num sistema multipolar, você pode diversificar seus laços. Som sensualidade är det som en bröstbendigred. Mas stray dessutom för chinnel bridge, det som ämnet stets till isen manual till monopoly law. Olhe para a Turquia. Ninguém pode dizer a eles o que fazer. Na ordem bipolar ou unipolar, eles tinham que se alinhar. Agora, se alguém pressioná-los demais, eles podem usar uma estratégia de balanço. Podem se inclinar para a China ou para os Azoás. Ninguém mais está dizendo a eles o que fazer. Então, muitos países veem isso como algo atraente. Só que os europeus, por outro lado, realmente apostaram tudo em basicamente estender esse momento unipolar, a ponto de cortarem seus laços com todos os outros centros de poder. Primeiro os russos, agora os chineses.
Você mencionou antes o Irã e as sanções de snapback. Recentemente, conversei com um ex-assessor da equipe nuclear iraniana e ele disse que, bem, o único motivo pelo qual ainda ouvimos os europeus é porque eles tinham a possibilidade de impor essas sanções. Agora eles não têm mais valor para nós. Não há mais motivo para conversar com eles. Estamos simplesmente nos isolando de todos, exceto dos Estados Unidos, e então esperando que isso seja recompensado pelos americanos como prova de nossa lealdade. Mas em vez disso, isso coloca os europeus em uma posição ainda mais exposta. Porque se você só tem um parceiro, como quando Trump propôs um acordo comercial, os europeus têm que assinar qualquer coisa que colocarem na frente deles. Todos os líderes têm que sentar educadamente nas cadeiras em frente à mesa dele e chamá-lo de papai, enquanto ele quase os olha com desprezo por serem tão fracos e incapazes de defender seus próprios interesses nacionais. É uma sensação de que após a guerra na Ucrânia, porque alguns europeus acham que é uma boa ideia alinhar-se apenas com os assamês para fortalecer o ocidente político, outros acreditam que precisamos nos ajustar à multipolaridade, diversificando os laços. Então acho que minha pergunta é apenas a guerra na Ucrânia que mantém os europeus unidos no mundo multipolar? Ou você espera que a Europa comece a se fragmentar mais uma vez, que a guerra na Ucrânia acabar, e as pessoas começarem a se ajustar de forma diferente a essa nova distribuição de poder? Porque, como você disse, se você é a Grécia ou a Letônia, em um mundo multipolar, há muito pouco que una seus interesses atualmente. Quero dizer, certamente eles começariam a se afastar se não houver uma guerra para uni-los. Sim, eu acho, com base no seu último comentário, que um dos motivos pelos quais os europeus querem continuar a guerra na Ucrânia e manter os americanos profundamente envolvidos nesse conflito é que isso mantém o pacificador americano na Europa. Em outras palavras, acredito que, quando as elites europeias olham para a guerra na Ucrânia, elas não pensam apenas em vencer a guerra para conter a Rússia. Eu diria que muitos deles entendem que a Rússia não é uma ameaça tão grande assim. Mas o que eles realmente querem é manter os americanos na luta. E estão fazendo tudo o que podem para garantir que os americanos continuem envolvidos. E isso porque eles querem manter a situação sob controle, mas não está claro se eles vão conseguir. A guerra vai acabar em algum momento. Haverá todo tipo de acusações. E os americanos estão lenta, mas constantemente se movendo para sair da Europa. Não houve uma grande decisão tomada, mas de forma muito gradual é possível ver os Estados Unidos caminhando lentamente em direção à saída. E claro, acho que os europeus entendem isso. Os líderes europeus entendem isso. E eles estão tentando impedir que os americanos saiam antes que cheguem à porta de saída. Eles podem conseguir isso, quem sabe, mas eles têm uma tarefa muito difícil. Mas então, se os americanos realmente saírem ou se reduzirem muito sua presença e influência, acho que o que você vai ver são forças centrífugas poderosas entrando em ação. Quero dizer, esses são estados independentes. Não existe algo como a Europa sendo um estado-nação separado. Sabe, as pessoas se acostumaram a falar da Europa como se fosse uma entidade única. Não é uma entidade única. É composta por uma série de estados-nação. E o que nos permitiu falar da Europa como se fosse um estado único, e fingir que a UE é um estado-entidade único, é o fato de que existe esse pacificador em vigor. Como venho argumentando há muito tempo, a OTAN é a base da União Europeia. Se você tirar a OTAN, acho que o futuro da UE será muito menos promissor, porque a segurança é a base da economia, e a UE é sustentada pela OTAN. Portanto, os europeus, os diferentes estados da Europa, vão ter que pensar seriamente, individualmente, sobre como lidar com a questão da segurança.
E, aliás, isso fica evidente na forma como eles pensam em lidar com a Ucrânia. Não há muito consenso nessas reuniões que Macron e Starmer organizaram sobre como agir em relação à Ucrânia daqui para frente. Não é como se todos quisessem enviar tropas para estacionar na Ucrânia assim que os combates cessarem. Obviamente, países como Reino Unido e França querem. A Alemanha parece estar em cima do muro. A Polônia não está em cima do muro. Poland is not on the fence. Poland doesn't want to put troops in Ukraine. A Polônia não quer enviar tropas para a Ucrânia. E eu imagino que, se você observar as relações entre vários estados do leste europeu em relação à Ucrânia, verá todo tipo de diferenças. Li vários artigos sobre como poloneses e húngaros têm relações muito ruins atualmente, e grande parte disso gira em torno da questão ucraniana. Polônia e Hungria são basicamente estados de linha de frente no leste europeu. E então, se você acrescentar os franceses, os britânicos, os alemães, fica difícil imaginar como se vai chegar a um consenso sobre questões importantes daqui para frente. E, novamente, para nos repetirmos aqui, é por isso que os europeus querem o pacificador americano. Eles querem que os americanos resolvam esses problemas de ação coletiva. Já tomei muito do seu tempo, mas gostaria de fazer uma última pergunta. Em um sistema multipolar, como você vê o papel da Rússia, ou qual seria a política ideal para a Rússia, assumindo que o objetivo seja avançar os interesses russos e os interesses de segurança em um sistema multipolar? Porque, novamente, para mim, meu sonho inicial, ou ainda é meu sonho, sempre foi ter uma Europa comum como fonte de paz, mais ou menos como foi feito com franceses e alemães após a Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria de ter visto isso com os russos e o restante dos europeus após a Guerra Fria. Novamente, isso seria bom para todos em termos de prosperidade. Também seria um polo de poder importante no mundo multipolar, porque a alternativa parece ser a redivisão do continente e a retomada da lógica da Guerra Fria, o que torna os europeus excessivamente dependentes dos Estados e a Rússia excessivamente dependente da China. Mas, por outro lado, não vejo mais isso como uma possibilidade. Na verdade, escrevi um livro há quase uma década intitulado A Estratégia Geoeconômica da Rússia para a Grande Eurásia, onde apresentei uma teoria econômica, essencialmente uma teoria econômica realista, sobre como eles precisavam de um equilíbrio de dependências, para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Argumentei mais ou menos que a China deveria ser o principal parceiro deles, mas que também precisavam evitar uma dependência excessiva da China. Então deveriam diversificar, trazer os indianos, iranianos e todos os outros para o jogo. Acabei conseguindo o assessor de Putin para a integração eurasiana, o professor Karaganov. Na verdade, pedi para ele escrever a introdução e depois fui trabalhar com ele em Moscou. Mas a ironia é que isso não é o que idealmente, eu gostaria de ver essa casa europeia comum, que você sabe, o idealista em mim esperava. Mas, realisticamente, parece que o principal interesse da Rússia, o melhor para a Rússia, seria simplesmente se alinhar agora mais de perto com as potências eurasianas. Eu queria saber como você vê isso. Quero dizer, se você estivesse aconselhando o governo russo hoje, o que diria para eles fazerem? Bem, acho que concordo em grande parte com você. Existem 3 grandes potências no sistema: China, Estados Unidos e Rússia. Do ponto de vista da China, seria melhor se a Rússia estivesse fortemente alinhada com a China contra os Estados Unidos. Do ponto de vista dos Estados Unidos, seria melhor se a Rússia estivesse alinhada com os Estados Unidos contra a China. Isso levanta a questão: qual é a melhor posição para a Rússia? Minha opinião, e acho que é exatamente o que você estava dizendo, é que a Rússia não quer estar muito próxima de nenhum dos dois. Ela quer manter distância, quer ter relações muito boas com o Ocidente e também quer ter relações muito boas com os chineses.
that would be the best strategy. Ela quer ficar em cima do muro. Essa seria a melhor estratégia. E eu conversei com pessoas em Moscou. Você obviamente conversou com muito mais gente lá do que eu, mas eu falei com pessoas em Moscou que dizem que essa é a estratégia ideal. E se os Estados Unidos e a China quiserem entrar em uma competição intensa de segurança no leste asiático, a melhor coisa que os russos podem fazer é se manter afastados, não se envolver. E eu acho isso inteligente. Mas é impossível para os russos seguirem essa política por causa da hostilidade do Ocidente, que empurrou os russos para os braços dos chineses. Então, neste momento, eles não têm escolha a não ser manter relações cada vez mais próximas com a China. Aliás, Glenn, acho que se você olhar para os indianos, verá que eles historicamente jogaram esse jogo. Eles jogaram durante a Guerra Fria. Os indianos foram muito espertos. Eles eram, acho que a palavra que usávamos era não alinhados, certo? Eles não queriam se alinhar nem ao lado soviético, nem ao lado americano na Guerra Fria. E se você observar como os indianos estão se comportando hoje em dia, eles estavam se aproximando dos Estados Unidos, mas, dado o comportamento recente do Trump, como falamos no início do programa, eles se aproximaram mais dos chineses. Mas os indianos são muito astutos e sofisticados e entendem perfeitamente que não se deve ficar muito próximo nem dos Estados Unidos, nem da China. E um último ponto sobre isso. Isso pode ser relacionado ao seu argumento de que em um sistema multipolar há muito mais flexibilidade. Durante a Guerra Fria, novamente, se você estivesse na Europa, simplesmente não tinha muita escolha sobre de que lado se alinhar. Se estivesse na Europa Ocidental, você se alinhava com os Estados Unidos. Se estivesse na Europa Oriental, se alinhava com a União Soviética. Simplesmente não havia muita escolha. Era um mundo relativamente simples, onde as duas superpotências tinham, claro, enorme influência. Sim, havia países como a Índia que eram não alinhados, mas em geral era preciso escolher um lado, especialmente em lugares como a Europa. Mas esse mundo acabou, e agora é um mundo muito mais fluido. Aliás, Glenn, se você for para a Europa e começar a pensar sobre como será o futuro para a Europa e os países europeus, vamos supor que o pacificador americano, em grande parte, desapareça e os Estados Unidos percam sua influência na Europa. A questão que os europeus então enfrentam é como lidar com a China em comparação a como lidar com os Estados Unidos. Porque do ponto de vista europeu, se os americanos não forem mais o pacificador, você não teria boas relações com os Estados Unidos daqui para frente, isso é certo. Mas também, eu imagino, você gostaria de ter boas relações com os chineses, especialmente no aspecto econômico. Você quer comercializar extensivamente com os chineses. Quero dizer, se você pensar nessa guerra na Ucrânia e no que ela fez com as economias europeias, é realmente impressionante. Eu estava lendo o jornal antes de vir ao programa esta manhã, falando sobre a economia alemã e a economia europeia, de forma mais geral para os próximos 2 anos e o que devemos esperar. É um cenário muito sombrio, para dizer o mínimo. E muito disso, não tudo, de forma alguma, mas muito disso vem da guerra na Ucrânia. Acho que os russos eram um aliado econômico importante da Europa, e perder esse aliado econômico teve grandes custos. Bem, olhando para frente, acho que os europeus, se forem espertos, vão querer pensar em tentar ter boas relações econômicas tanto com a China quanto com os Estados Unidos. E mais ainda, se forem inteligentes, vão se esforçar ao máximo para restaurar boas relações econômicas com a Rússia. Isso é do interesse deles. E eles terão flexibilidade para fazer isso. Não totalmente, mas terão bastante flexibilidade se não tiverem presos ao pacificador. Sim, eu sempre faço questão de dizer que vemos essas estratégias muito complicadas sobre como separar os chineses dos russos, mas na verdade não é necessário separá-los. Acho que, se as hostilidades entre o Ocidente e a Rússia chegarem ao fim, haverá um equilíbrio natural se formando. Os russos também não querem uma dependência excessiva dos chineses.
porque essa é uma interdependência assimétrica. Os russos sempre serão mais dependentes da China do que a China deles, e isso se traduz em uma influência política muito desfavorável. Então essa insistência em tentar quebrar os russos, parece que o melhor para eles agora é apontar todas as armas para o Ocidente, como forma de dissuasão, enquanto reorganizam toda a sua conectividade econômica em direção ao Oriente. E é simplesmente... Você mencionou a reunião da SCO que eles tiveram agora. Eles assinaram o Power of Siberia 2 com os chineses, depois de 10 anos. Todo esse gás do Ártico que deveria ir para a Europa e abastecer nossas economias por décadas, agora está indo para a China. Quero dizer, isso é um verdadeiro exercício de autossabotagem. Você tenta explicar essas coisas para as pessoas na Europa. Talvez, pelo menos, avançar o argumento de que talvez devêssemos abandonar essa expansão da OTAN e pôr fim à guerra. Mas eles quase olham para você como se fosse um traidor. Eles realmente estão presos, eu acho, na mentalidade unipolar de que isso é de alguma forma uma traição contra a hegemonia liberal, a prioridade dos valores democráticos liberais. Eu não sei. Não consigo mais entender essa posição. Realmente é difícil de entender. Mas sabe, Glenn, eu não tinha pensado nisso até agora há pouco, ouvindo você falar. Pode-se argumentar que, se os Estados Unidos saírem da Europa ou retirarem tropas suficientes a ponto de realmente perderem sua influência política sobre os europeus ficarão por conta própria. Eles estarão em um novo mundo, e a forma como pensam sobre o mundo mudará de maneiras fundamentais. Quando você tem os americanos por cima de você, atuando como um pacificador, e está se esforçando para manter esse pacificador no lugar, você vai adotar um conjunto de políticas que, na minha opinião, são muito diferentes das políticas que adotaria se os Estados Unidos não estivessem lá. Eu não pensei muito sobre isso, mas pode-se argumentar que se os Estados Unidos basicamente se retirarem da Europa de forma significativa ou completamente, os europeus então acordariam para a realidade e tomariam medidas para acabar com a guerra na Ucrânia. Você pode continuar alimentando a guerra na Ucrânia enquanto enxergar isso como uma forma de manter os americanos envolvidos, e os americanos estão envolvidos, e os americanos estão arcando com grande parte dos custos. Mas uma vez que os americanos saiam e parem de pagar os custos, e sejam os europeus que estejam pagando o preço daquela guerra, e suas economias estejam em sérios apuros, eles vão pensar de forma diferente. E, novamente, isso nos leva de volta à nossa discussão sobre multipolaridade, certo? Estamos em um mundo multipolar agora. E provavelmente os europeus não entendem isso, porque a mentalidade europeia foi formada durante o mundo bipolar e o mundo unipolar. O que você estava dizendo antes é que estamos em um mundo multipolar. E em um mundo multipolar, há um conjunto diferente de restrições estruturais. Então acho que se pode argumentar que se o pacificador americano desaparecer, veremos uma mudança fundamental em como os países europeus, não a Europa, porque acho que não poderemos mais falar da Europa como falávamos até agora. Acho que os países europeus acabarão se comportando de maneira bem diferente em relação à Rússia e até mesmo à China. Sim, possivelmente. Então seria um ajuste, e parece que seria bem doloroso. De qualquer forma, obrigado por me deixar ouvir suas ideias. É um tema muito fascinante, e parece que muitos dos nossos problemas são causados pela relutância em aceitar as realidades multipolares. Acho que mesmo as pessoas que argumentam que o momento unipolar tinha uma real possibilidade de criar um mundo mais pacífico ainda, precisam reconhecer que, na realidade, não existe mais uma distribuição unipolar de poder. E eu acho que sim, o custo de ignorar essas realidades é bastante alto. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço pelo seu tempo. Foi um prazer. Na verdade, aprendi muito ao abordar essas diferentes questões, porque estamos entrando em um novo mundo.
E como você sabe, entender o que está acontecendo e para onde estamos indo não é fácil. É por isso que conversas como esta são tão importantes e úteis. Obrigado, John. Thanks, John.